Boa noite. Então, vamos retornar aos estudos agora no ano de 2024, né? Então, nós vamos começar pelo estudo do Livro dos Espíritos e depois o Livro dos Médiuns, tá? Então, vamos fazer uma oração inicial, pedindo a Deus, a espiritualidade superior, que nos auxilie nesse dia, nesse estudo, que a gente possa aprender, que a gente consiga passar os conhecimentos e o mais importante, que a gente consiga colocar em prática todos eles, através dos ensinamentos que Kardec nos deixou, passado pela espiritualidade superior. Que assim seja. Assim seja. Então, a gente tinha parado na questão 505 do livro 2, capítulo 9, falando sobre os anjos de guarda, tá? Na questão 505, o Kardec pergunta: os espíritos protetores que usam nomes conhecidos são realmente sempre os das pessoas que tinham esses nomes? Né? Então, por exemplo, às vezes o espírito se identifica como Francisco de Assis. Será que era mesmo Francisco de Assis? Então, eles colocam não, mas espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes vêm por sua ordem. Precisais de nomes, então eles usam um que vos inspira confiança. Quando não podeis cumprir uma missão pessoalmente, enviais um substituto que haja em vosso nome. Ou seja, nome é só um detalhe, né? A espiritualidade não está preocupada se vai ser chamado de alguma coisa ou de outra, né? Então, a depender, se ele acha que o tutelado dele precisa que o espírito se identifique como Francisco de Assis, e assim vai se sentir bem, para eles é indiferente, né? E ele coloca que, às vezes, o espírito precisa até, o espírito de guarda, precisa que outro venha no seu lugar e fica com o mesmo nome e está tudo certo. Isso daí é só um detalhe, né? Até porque são espíritos muito evoluídos, né? Então, isso daí, para eles, não importa. Aí no livro ele coloca que os nomes conhecidos atribuídos aos protetores dão mais facilidade na identificação e mais segurança aos tutelados. Então, ou seja, é nós, né? Para eles não importa nada disso. Então, se vai dar mais conforto, mais confiança, para eles é indiferente. Os protetores que recebem ou se dão nomes de santos e sábios se fundem nas suas virtudes, esplendem nos seus procedimentos espirituais e alcançam o que pretende, porque o amor nunca falha nas suas diretrizes de educar e instruir. Tá? Então, na verdade, se a gente quiser chamar do nome que seja, não tem problema. A gente só precisa se ligar com eles, com o pensamento e com as nossas vibrações. É isso que liga, e não um nome. Tá? O nome quem precisa somos nós. Na questão 506, eles colocam assim: quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Então, eles colocam sim, pois frequentemente o conhecieis antes de ser desencarnado. Né? Então, só que a gente fala assim: essa resposta ela é uma resposta numa situação ideal, né? Então, se a gente chega bem no plano espiritual, com um desencarne tranquilo, equilibrado, porque nós realizamos boas tarefas, né? Nós tivemos uma vida, como é que fala? Harmoniosa, né? É de se esperar que tão logo a gente chegue no plano espiritual, a gente tenha contato com o nosso espírito protetor, porque a nossa vibração permite esse contato, tá? Se a gente está em desequilíbrio, então vai ter uma certa dificuldade em perceber, né, os nossos anjos guardiões
E, na verdade, a percepção do espírito ao seu redor ela é uma percepção meio distorcida, porque ele vai perceber aquilo que está no nível da vibração dele, né? Então, se a gente, quem assistiu o filme do Nosso Lar, vai ver que André Luiz estava no umbral, né? A mãe dele, ou quem lê o livro, né, que fica mais claro, a mãe dele estava lá o tempo todo próximo dele e ele não conseguia ver, né? Então, por quê? Porque o nível vibratório dele não condizia com o da mãe, ele não conseguia enxergar. Então, Miramês fala que na vida espiritual, o protegido reconhece perfeitamente aquele que foi seu protetor enquanto encarnado. Além de reconhecê-lo por sua fala, presença, o reconhecimento maior é pelo clima magnético, ou seja, pela vibração, que desprende de seu espírito harmônico e amoroso. Observe bem como te sentes ao encontrares a pessoa que ama. Também o espírito protetor transmite uma serenidade indescritível para o coração do tutelado. Mesmo que o espírito desencarne em péssima condição espiritual, ele pode não perceber o seu guia, mas sente quando ele se aproxima por certos sentidos que Deus lhe deu. Sente bem-estar e lembra na profundidade da alma, muitas vezes, em que sentiu a mesma coisa quando na terra e na carne, né? Então, ele fala, mesmo que o desencarne, né, o desencarnado esteja em desequilíbrio, alguma sensação ele consegue ter. Não aquela de quem vai desequilibrado, que consegue ver, né, conversar e falar, mas ele tem um sentimento bom dentro dele, que ele percebe alguma coisa não claramente como deveria ser. Tá bom? Você fecha, pode. Então, vamos lá. Na questão 507, então eles colocam assim: todos os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos superiores? Podem encontrar-se entre os da média? Um pai, por exemplo, pode transformar-se no espírito protetor do seu filho? E aí os espíritos respondem: pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação. E, além disso, um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho pode ele próprio ser assistido por um espírito mais elevado, tá? Então, o que ele fala? Os familiares, quando desencarnam, né? Eles querem ficar próximos, certo? Daqueles que ficaram no plano terrestre, né? E muitas vezes esses desencarnados, eles não têm muita condição de ajudar. E eles acabam até podendo causar um certo desequilíbrio, né? A gente vê algumas histórias ou lê alguns livros que falam, né, que o desencarnado quer vir perto dos familiares e quando chega, por causa da tristeza ou da revolta do que aconteceu, acaba sentindo aquele mal-estar, né? Acaba transmitindo aos encarnados um mal-estar, né? Uma sensação ruim. Então, muitas vezes, essa vontade não é benéfica para quem está no plano carnal, tá? Então, na verdade, o equilíbrio permite, né? Esse encontro e o reconhecimento. Aí o livro do Miramês, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que eu vi aqui. Normalmente são parentescos de outras existências. Uhum. Dificilmente, por exemplo, meu pai desencarnou, ele vem a ser meu anjo guardião ou meu anjo de guarda? Não, certo? É difícil isso. Sim.
Então, normalmente, são parentescos de vidas anteriores, né, que pode acontecer. Até uma coisa que, enquanto ela está vendo, que eu queria chamar a atenção para algo que a Nenha falou muito apropriado, viu? Ela disse, tudo isso que a gente está vendo aqui, né, as primeiras questões e tudo, é nas condições normais, nas condições que permitem esse tipo de vibração, tá? Não vamos esquecer que nós nos ligamos de acordo com as nossas vibrações, são aqueles que podem estar conosco, né? Então, se a gente estiver lá fazendo coisa errada, pensando coisa errada, enfim, ter uma vida meio bagunçada espiritualmente falando, pensamento, psicologicamente, age também não tão de acordo, né? Fazendo mal para o seu próximo, o seu anjo da guarda, nós já vimos isto, ele aconselha, mas ele se afasta, tá? E muitas vezes ele fica ali, mais ou menos, observando a hora que aquele ser resolva cair em si. Enquanto isso, aquele que toma o lugar dele, na maioria das vezes, são espíritos zombetentos, tá? Que gostam de ver. Então, a gente tem que tomar cuidado. Aqui, naquela questão que fala sobre o nome, né? O nome é complicado, porque às vezes a pessoa fala, o meu anjo de guarda, como ela deu o exemplo, é Francisco de Assis. Tá? O outro diz, é Nossa Senhora. E aí vai, daí para frente. Qual que é o grande problema disso? Não para os espíritos, para o encarnado, que é a vaidade. Entendeu? Aí o espírito, para o espírito, se ele dá o nome de João, de Francisco, de José, para ele não tem, como disse, ele não tem problema. O problema é para o encarnado, principalmente quando isso aflora a vaidade e o orgulho no encarnado. Porque aí ele diz assim: nossa, o meu protetor é o Francisco de Assis, né? Mas aí o orgulho dele, a vaidade dele está acima de qualquer coisa. E é óbvio que não é. Então, quando essa vaidade, esse orgulho chega no ponto, aí o obsessor chega chegando. Exatamente. Tá? Então, né, falando sobre, igual minha mãe comentou, que é muito difícil, por exemplo, se um familiar nosso se tornar espírito de guarda na mesma encarnação, né? Por quê? Porque, primeiro, a gente tem que ter noção das nossas limitações, né? Então, imagina a gente ser anjo de guarda de um filho nosso e a gente tem que manter o equilíbrio para poder orientar. Aí você vê o filho fazendo uma coisa errada, eu desequilibro na hora, né? Então, a gente tem que ter, por exemplo, o sangue frio, entre aspas, né? De falar, olha, tudo bem, ele está errando, mas uma hora ele vai acertar. E a gente, não, a gente entra em verdadeiro desespero. Então, nós não temos essa elevação espiritual, esse equilíbrio todo, para nos fazer anjo de guarda de algum ente. A maioria de nós, hoje encarnado, né, nesse planeta de provas e expiações, não tem condição, não tem condição disso, né? E aí e muitas vezes eu vi num estudo, né, que a gente confunde amor, paixão com posse, né? Então é meu filho, é minha esposa, é, sei lá, meu irmão, né? E esse entendimento, né, equivocado do amor
pode fazer com que a gente acha que está fazendo tudo certo, mas muitas vezes a gente está prejudicando, né? Então, às vezes fala assim, olha, eles dão até esse exemplo, né? Eles falam assim, olha, aquela pessoa é muito boa, carrega a família nas costas, né? E, na verdade, muitas vezes ele está tirando a oportunidade desses familiares de vivência, de experiência, de aprendizado, né? Então, a gente tem que ter essa noção e essa compreensão que a gente pode ter muito amor pelos nossos familiares, mas não ao ponto da gente conseguir guiá-los, né? Então, isso daí, não. Até porque tem muitos espíritos, né, anjos de guarda, que nem precisam mais reencarnar na Terra. Então, você imagina nós aqui, se a gente tem condição de ser anjo de guarda de alguém. Por enquanto, não, tá? Então, ele coloca assim: a elevação do espírito protetor está de acordo com o tutelado. São espíritos que respondem todas as suas interrogações pelos fios que partem da sua mente em forma de pensamento, tá? Então, vamos lá. Na questão 508. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições sempre podem proteger aqueles que amam e que lhes sobrevivem? Então, eles colocam: seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram nem sempre lhes deixa toda a liberdade de agir, tá? Então, conforme o estado que nós estamos, né, é o potencial que nós temos de fazer o bem, no plano espiritual ou no plano carnal. Como é que você vai dar um conselho para uma pessoa se você não sabe nem para você? Pois é. Não é? Você pode ter muito amor por ela, mas nem tudo você sabe, nem tudo você ainda está lapidada, né? E preparada para a coisa. E é que eu estava dizendo isso ontem, nessa terça-feira, né? Me foi sugerido falar o quê? Para os pais, para educar uma criança, o que eles precisam? Ser igual à criança? Não. Não, eles têm que estar sempre um passo avante, eles têm que saber mais. Então, se o pai não tem moral cristã, se o pai não tem uma crença, ele não tem fé, se ele não tem o princípio necessário, né, os princípios necessários, as virtudes necessárias, o que ele vai ensinar para o filho? Sim. Né? Então, da mesma forma, esse mesmo pai, como que ele pode ser o anjo guardião de alguém se ele não sabe? Exatamente. Então, óbvio, por exemplo, uma pessoa que sabe menos que eu até posso, dentro de algumas situações, dar alguns conselhos, Sim. saber alguma coisa, passar alguma coisinha. Mas vamos pensar, nós estamos falando de evolução espiritual, nós estamos falando do ser humano enquanto ser completo, um ser que tem um espírito, né, que possui um corpo. E é esse espírito que é imortal e que já cometeu tantas atrocidades, tantas coisas ruins, tantos erros, equívocos, né? Às vezes não é tão ruim, mas equívocos. Então a gente vai vendo assim, será que esses pais, né, essa pessoa está se preparando tanto para o presente como para depois? Sim. Né? Então, se eu não sei, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Está bem assim. Se eu não sei, se eu não tenho ainda a moral cristã incutida dentro de mim, como é que eu vou falar isso para alguém que está, por exemplo, fazendo alguma coisa errada?
Então, vamos lá. O espírito do Miramês, ele coloca assim, que o espírito que deixa a Terra em boa situação não tem total liberdade no mundo dos espíritos. Ele pode desejar voltar em espírito imediatamente para ajudar os que ficaram, ansiando envolver os seus afetos com amor desperto em seu coração espiritual. Entretanto, nem sempre isso lhe é possível. Por quê? Por mais que o espírito tenha desencarnado em boa situação, ele também não sabe tudo, né? Ele não é conhecedor de tudo. Então, ele coloca que o espírito recém-desencarnado deve ser obediente às vozes dos mais experientes. Há famílias que insistem com os médiums para que esses busquem seus parentes que vêm do notícias dos não, peraí. Há familiares que insistem com os médiums para que esses busquem seus parentes, querendo notícias dos mesmos. São os da Terra forçando comunicação com os espíritos, o que não deve fazer. As comunicações espontâneas são as melhores. Deus sabe quem deve ser ouvido. Distribui e atende o pedido para aquele cuja necessidade corresponda ao merecimento e que lhe sirva de lições valiosas, né? Ou seja, então, nem a comunicação não é do espírito desencarnado para dar notícia para os familiares, até isso é muito bem reguladinho, né? Não é porque eu quero dar a comunicação que é permitido, não. A espiritualidade mais elevada vai ver se vai ter essa permissão ou não. Não adianta a gente, encarnado, ficar forçando isso. Deves acreditar que as comunicações dos espíritos não vão para os encarnados só por intermédio e diretamente dos médiuns. Eles aparecerão por uma leitura, pelas conversações com amigos e até por si mesmas. Analisa o teu pensamento, as ideias que surgem na tua cabeça e verás que podem ser respostas para tuas interrogações. Olha só isso aqui que é importante que ele vai falar. No entanto, há muitos casos em que Deus permite as comunicações e elas ficam no ar, não são ouvidas e nem colocadas em prática. Então, essas que são permitidas, imagina as que nem são permitidas, ou seja, a gente tem que ter fé e acreditar que tudo acontece de acordo com o nosso merecimento. É por isso que os espíritos ficam invisíveis aos olhos humanos, cortando assim possíveis abusos. Então, a gente tem que se apegar ao nosso melhoramento. Ah, e a gente gosta de notícia? Lógico que gosta. A gente estava até conversando, né, mãe? Falei, não, tinha tanta gente que eu queria ir em algum médico para dar que dê notícia, né? Meu pai, minhas tias, vó. Então, mas a gente não pode viver a vida em função disso. A gente não pode ficar chateado porque não dá certo, porque se não deu certo, não era para ser. Aí a gente fala assim, ah, mas eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar conformada, meu coração vai. Será? Será que vai? A gente não tem domínio dos nossos sentimentos. A gente não tem domínio das nossas atitudes. Nós somos muito imperfeitos para isso. Então, a gente acha que vai. Mas se vai mesmo, a gente não sabe. Se não está dando certo, porque a gente ainda não está preparado. Né? Então, vamos lá. A questão 509. No estado selvagem ou de inferioridade moral, os homens também têm seus espíritos protetores? E nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto a dos homens muito adiantados? Então, ele coloca: cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu propósito, né? Então, o cumpridor da missão é designado de acordo com o tamanho dela. Não dais a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue o do espírito protegido. Porque a gente sabe, gente, que assim,
Assim como a espiritualidade tem várias categorias e níveis de espíritos em evolução diferente, o de anjo da guarda também tem aqueles que são mais evoluídos, que são menos evoluídos. Então, por exemplo, quando Jesus veio para a Terra, quem que era o anjo da guarda dele? Provavelmente Deus. A gente pode ter um anjo da guarda desse? Não. Por que a gente não pode? Porque a gente não saberia aproveitar os ensinamentos que ele tentariam passar para a gente. E esse exemplo que ele fala da criança que está aprendendo a ler, né? Um professor de filosofia, o que é que o professor de filosofia vai acrescentar para essa criança que está aprendendo a ler ainda? É tanto conhecimento que ele tem desperdiçado. Então, a ideia é mais ou menos essa também. Então, ele coloca: tendo um espírito superior que vela por vós, podeis, por vossa vez, tornar-vos protetores de um espírito que vos seja inferior. E os progressos que o ajudareis a realizar contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não permite ao espírito mais do que a sua natureza e o grau que tem atingido possam permitir, tá? Então, aqui só para terminar, né? No livro do Filosofia Espírita coloca assim: a evolução do protetor é de acordo com o protegido. Junto a um espírito altamente evoluído, movendo-se em um corpo de carne, certamente que a justiça colocará como guia em espírito de maior evolução do que um espírito ignorante, né? Então, um espírito missionário que vem para cá, o guia dele é um espírito de muito alta evolução. Para que nós, meros mortais, vamos precisar de um guia desse? A gente mal é mais escuta os nossos. A gente custa escutar o que os nossos estão falando para a gente. Então, vocês entendem? É um desperdício, não vai acrescentar em nada. E nós vamos conseguir evoluir. Então, assim, Deus é muito perfeito em tudo que ele faz e ele planeja. Então, assim como a gente pode também ser guia de algum, quando a gente desencarnar, de algum espírito encarnado que seja mais inferior que a gente. A gente tem essa condição, a gente pode. Porque você adquiriu algumas coisas que ele não tem ainda. Exato. Uma sabedoria que ele não tem. Sim. Então, por isso que eu falo. Agora, a gente poderia pegar alguém igual a nós ou acima para ser protetor? Não, Não, porque ninguém dá aquilo que não tem. não tem, exatamente. Agora eu falo assim, eu fico imaginando. Você imagina pegar um espírito de guarda que seja da mesma nível vibratório ou da mesma elevação, né? Tipo, com as mesmas ansiedades, com o mesmo medo, com o mesmo desespero. Fico imaginando eu, nos momentos que eu fico desesperada, o espírito desesperando também. Então, Vai ficar trocando figurinha. vai ficar trocando figurinha, a coisa vai dar ruim, né? Então, não vai dar certo. A verdade é que sozinho nós não vamos ficar, né? E o amor é que rege tudo, tá? Mas a gente tem que entender que nós não conhecemos o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é muito mais profundo do que aquilo que a gente consegue sentir. Mas eu vejo uma coisa, eu vejo que às vezes tem pais, né, que em nome do amor, eu não sei, em nome do amor, que a gente nem sabe se é amor mesmo, passa a mão na cabeça do filho que está errado. Então, o mundo inteiro está errado. Às vezes, isso eu vi muito já, né? Filho que está usando droga, o filho está bebendo demais, e o pai e a mãe não admitem que é o filho. Ele admite que é quem? Os amigos. Ah, mas ele, olha, quer dizer que então, olha, se não é ele, é só ele parar de andar com aqueles amigos, acaba o problema. Então, passa a parar. Acontece que os amigos, ele tem por afinidade. Então, passar a mão na cabeça não é exemplo de amor.
E aí a gente para pensar nisso enquanto protetor. O protetor é aquele que vai passar a mão na cabeça de quem estiver fazendo errado? Não. Lembra? É um episódio do Chico Xavier que virou até, ficou até cômico, né? Quando o Chico estava no avião e ele sentindo um medo colossal. E é lógico que o Chico era ponto de referência para todo mundo ali, porque, pelo menos para quem eu conhecia, né? Por que era ponto? Porque ele mexia com a espiritualidade diretamente. Emmanuel diz o quê para ele? Passou a mão na cabeça, falou: é isso mesmo, fica com medo, meu filho. Olha, então, dizer para ele. Eu entendo que você está com Não, medo. eu entendo que você está com medo, mas olha, tenha fé, vai dar tudo certo. Emmanuel não falou isso, não. Emmanuel falou para ele: e se tiver que morrer, morra com educação. Não passe medo para as pessoas. Deu-lhe a maior bronca. E nós conseguiríamos fazer isso para os nossos filhos que ali estavam? Então, quantas vezes nós erramos? Então, ser o protetor de alguém é ter a fé, a perseverança, o valor espiritual real adquirido, né? Não precisa ser perfeito. Como Emmanuel não é perfeito, é bem mais evoluído, mas não é perfeito. E aí, veja bem, e o Chico? Nós somos iguais ao Chico, pelo menos? Não somos, a gente não tem a humildade do Chico e tal. Mas é isso que eu quero chegar para a gente poder encerrar essa parte. O nosso protetor, primeiro, ele deve estar acima de nós, ter um conhecimento maior que o nosso, ter uma fé maior que a nossa. Ele deve ser um espírito muito mais evoluído que nós. Entretanto, pelo amor que ele deve ter conosco, ele não deve passar a mão em nossa cabeça, principalmente quando nós estamos errados. E aí, a gente diz assim: eu acho que eu estou abandonado, né? Ou então, acho que eu não tenho espírito protetor. Tem. E ele respeita o teu livre-arbítrio. Qual é a tua escolha? O que é que você está escolhendo fazer para a tua vida? A pergunta é essa. Responda isto. O que você está querendo para a sua vida? E eu não digo na vida material, eu digo na vida espiritual. Porque a consequência da vida espiritual, resvala na vida material. Mas é importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, a gente, quando está bem espiritualmente, quando a gente entende as coisas, você ter dinheiro tem um significado, não ter dinheiro tem significado. E aí você não sofre nem por um nem pelo outro. E tem gente que sofre por não ter o dinheiro. Ou sofre porque tem e tem medo de perder. E, na verdade, quando a gente está mais espiritualizado, você não sofre nem por isso, nem por aquilo. É bem assim. Então, a gente tem que entender que o nosso modo de ver a coisa, o nosso modo de pensar, o nosso modo evolutivo, ele está subindo, tá? E quanto mais sobe, mais protetores
melhores, né? Então, nosso anjo de guarda não está preocupado se a gente está rico ou pobre, se a gente vai ganhar na loteria ou não. Ele tampouco vai estar se importando com isso. Tá? O que ele quer é que você saiba viver ou na pobreza, ou na riqueza, ou da forma digna, com atitudes dignas. O pobre que entra no mercado e rouba, ele é tão ladrão quanto aquele outro. Tá? Então, por quê? Porque é questão de valor moral, de valor espiritual. Não roubareis. Essa é a lei de Deus. Então, não adianta dizer, mas coitado, né? Coitadinho. A gente tem boca para quê? Para chegar e pedir. Olha, estou com meus filhos em casa, estão passando necessidade e eu estou precisando, por favor, olha, eu varro aqui para você se você me arrumar alguma coisa para eu dar para os meus filhos. Isso é digno. Agora, eu entrar no mercado. Meus filhos estão lá sofrendo. Eu entro no mercado, roubo. Não é correto. Não é digno. Não está dentro da lei. E a gente está ferindo uma lei de Deus. Não roubar. Entende como que a coisa funciona? Assim, dessa maneira. Então, nosso anjo de guarda não passa a mão na nossa cabeça e fala assim, ai, tadinha, tão pobrezinho, os filhos estão lá em casa passando necessidade, né? Deixa eu roubar, deixa eu, né, amparar, para que ninguém pegue. Lógico que não. Lógico que não. Então, são coisas simples que às vezes a pessoa está vendo e fala, cadê o anjo da guarda? Mas isso daí deve tudo ser balela. Não é. É que nós não agimos de acordo para ter o privilégio, né? De sentir isso muito mais próximo. Entenderam? Bom, é isso.